A gente vai falar mais sobre carnaval. Blumenau não tem essa tradição tão acentuada assim com o carnaval, mas nem sempre foi assim, tá? Já teve mais tradição com o carnaval, né? De uma forma um pouco diferenciada, mas em sociedades, nas chamadas sociedades, que é aquele baile de salão, do que propriamente dito de rua. Mas a gente teve já um período mais intenso de uma programação carnavalesca aqui na cidade. E para contar essa história está comigo a historiadora Sueli Petri. Bom dia, dona Sueli, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, é um prazer muito grande estar com você neste momento e falar um pouco desse momento de carnaval. E esse chavão que Blumenau não tinha carnaval, realmente até a década dos anos 30, isso era uma inverdade, porque já em 1885, o jornal Blumenauer Zeitung anunciava e convidava a comunidade para participar do baile infantil para as crianças e à noite o baile para os adultos. Porém, era um baile muito diferente de hoje. Por quê? Havia na época recomendações para serem observadas. Não poderia pular, não poderia dançar muito junto. Se fosse uma pessoa casada ou comprometida, não poderia vir somente sozinha, deveria estar um parente junto, um filho, uma filha ou vice-versa, né? E também, nesse baile, era tudo muito vigiado. Era um baile mais conservador, né, bem dona Sueli? Bem conservador, e esse comportamento era também para os bailes que aconteciam nas localidades mais distanciadas. E ainda no século XIX, 1897, se hoje nós falamos em escola de samba, na época nós tínhamos um grupo de jovens da época que era o Francisco Margarida, o Hermann Baumgarten, o Richard Schaeffer, o Leopoldo Knoblaus, Jacó Schmidt, Francisco da Cunha, que eram jovens muito criativos. Eles formaram uma escola carnavalesca que se chamava Escola de Filhos do Inferno, 1897. E esse grupo montou um curso. O que seria um curso? Um desfile, diferente do que nós temos hoje, que neste curso eles faziam uma crítica através de carros alegóricos puxados por cavalos, ou charretes também por cavalos, e eles contavam de uma forma jocosa o que acontecia na cidade. Então vinha um grupo, isso tudo está descrito pela imprensa da época. Tinha um grupo de indígenas, que também fazia-se uma crítica alusiva à situação dos nativos. Tinha um médico na região, aqui da cidade, que vivia muitas vezes etílico, e para criticar e, ao mesmo tempo, fazer um certo deboche da situação, uma carroça comprida, e escrito doutora, e eles inventavam um nome, e os que estavam em cima da carroça levavam alegorias, tipo uma grande injeção, né? Ou então objetos que eram usados pela área da medicina. Em outros cavalos vinham montados jovens e damas vestidas com trajes de época. E assim eles iam contando a história de uma forma mais jocosa. E outro acontecimento que ocorria era um carnaval tão diferente que existia um jornal carnavalesco. 1901 já temos jornal de carnaval, somente naquele período. 1 ou 2 exemplares e só. O que continha? Também se fazia críticas às pessoas, tudo de uma forma de brincadeira, e isso era muito bem aceito, porque no carnaval no bom humor, né? No bom humor. E assim, esse jornal de carnaval, como os desfiles, vão continuando. Até a década de 20, nós vamos ter um carnaval muito efervescente, muito forte. Já tínhamos o Clube Náutico América, hoje Tabajara Tênis Clube,
os convites anunciavam que precisava-se ir ao carnaval, mas com muita alegria, com muita disposição, e que gastasse bastante dinheiro, e começava pagando a sua entrada, que era 3.000 contos de réis. Tá? E assim, tudo era levado assim, de uma forma de brincadeira, de humor. E hoje, nós nos programamos para ir ao balneário. E, na época, acontecia o contrário. As pessoas desciam, porque os blumenauenses foram pioneiros em ocupar e aproveitar as águas do mar. Indo ao balneário, fazia-se verdadeira mudança, porque levavam tudo para... Porque não existia... Não existia infraestrutura, nenhuma infraestrutura, então eles que então levavam... Então tinha que ir carro lotado. Exato. E sabe que essa cultura um pouco ainda está encarnada em algumas pessoas, né? Que saem daqui ainda com o carro lotado. Leva geladeira, leva uma série de utensílios. Então, esses grupos de jovens vinham no mês de janeiro, se programavam, reuniam-se, pensavam na sua fantasia, porque eles faziam blocos carnavalescos. O que nós vamos cantar, porque o rádio ainda não existia, década de 20. O rádio só vem em 35, 36, né? E então eles vinham com um bloco, vestido a caráter, cantavam, entravam no Clube Náutico América, se apresentavam, cantavam a sua música, aí vinha o outro grupo, tinha masculino, que vinham vestidos de melindrosa, as mulheres vinham vestidas de camponesa, enfim. Como é que se sabe essa história? Nós temos memorialistas que escreveram sobre estas festas que faziam durante o carnaval. Então, isso acontece até a década de 30. E tinham jornais de carnaval que falavam também sobre a festa, sobre as pessoas, faziam as suas críticas. E o mais famoso dos jornais era o Bocarra, o de Schnauzer. E ele funcionou de 1921 por ali e vai até 1936. Então, ele tinha uma sequência e essa coleção nós temos no Arquivo Histórico. Como você percebe, dá para fazer uma história muito grande do carnaval. E como é rica a nossa história carnavalesca, né? Exato, do passado. Do passado. Com aqueles desfiles, com carros. Quando vem os desfiles do Oktoberfest, me lembra muito que existe uma certa semelhança. Essas narrativas, né? Isso. E o blumenauense adora desfile. E aquilo fervilhava nas ruas. Umas pessoas participando, mas eles não vinham atrás, tipo trio elétrico, coisa assim. Comportadamente. A gente pode dizer, né, dona Sueli, como tem coisas cravadas na nossa cultura, a gente toma atitudes que a gente não sabe, mas a gente vem de uma... Isso, puxando uma cultura que vem... está no nosso DNA, né? Exatamente. Então, veio a nacionalização, parou tudo. Não se falava, não se cantava, não se rezava em alemão. Somente em português, através das leis nacionalizadoras que impunham essa... Isso nós estamos falando da década de 30. A partir de 37... A partir da guerra, né? A guerra é 42. 42. E eu estou falando agora de 37 e 38, quando vêm as leis. As escolas fecham professores proibidos de ensinar em alemão, somente em português. Muito bem, veio a guerra, aí piorou. Finaliza-se todos esses eventos, essas tradições, esse kit folclórico que existia. Termina a guerra, não se tem mais desfile. Começam agora os bailes de salões. Guarani, Ipiranga, que já faziam antes, mas eles retornam. Aí vem depois o sargento. Nós vamos ter assim uma série de bailes que acontece, Carlos Gomes, o Guarani, o Clube dos Sargentos, como eu falei. Isso na década de 50 e sempre começando à tarde com o bailinho das crianças, que iam vestidas fantasiadas, né? E à noite para o grande público. Entramos na década dos anos 60, ainda os bailes são de salões, já tem a influência do rádio e as músicas que ainda hoje nós cantamos e ouvimos nos desfiles, que são cantadas que datam dessa época. Me dá um dinheiro aí, enfim, várias músicas.
Então, nós vamos ver que na década dos anos 70, quando entrou na prefeitura o Chico Canola, Francisco Canola Teixeira, que trabalhava assim na área de turismo, mas não tínhamos ainda uma secretaria de turismo, mas ele fazia, às vezes, de como proporcionar as ações turísticas da cidade. Então, ele tentou fazer um desfile, mas que também não deu certo. Em 73, existia aquele massagista, o Expedito, em 75, aliás, o Expedito de Oliveira, e ele fundou a Escola Unidos de Blumenau, Escola de Samba Unidos de Blumenau, também com a intenção de fazer um desfile, formar, então, um grupo carnavalesco. Fracassou também essa tentativa. Em 78, nós vamos ter um grupo também que se chamava Os Protegidos do Galeão. Como você vê, são várias tentativas que estão acontecendo, mas que não fluem. E nós vamos perceber, então, que nessa tentativa dos anos 70, apenas 150, 200 pessoas compareciam, não dava assim, um efeito como se esperava. Nos anos 80, em 1985, um grupo do Banco do Brasil criou algo inédito que chamava a atenção da população que gostava dessa temática, e eles fizeram o Bloco dos Sujos, os homens vestidos de mulher. Uhum. Isso levou alguns anos, mais de 20 anos, que acontecia esse desfile. Em 90, então, esses desfiles continuavam, e os bailes continuavam nos salões de Blumenau. Em 90, nós vamos ter um cabeleireiro que veio, era bastante conhecido aqui em Blumenau, que veio de São Paulo, ele tinha estado na Europa, veio com a ideia de criar um desfile dos artistas. Ele fez alguns desfiles, mas também não teve continuidade. E nós vamos ver ainda, quando assumiu a Elke Ehring na Fundação Cultural, a Elke Ehring, então, tentou trazer novamente o carnaval em evidência com o Carnaval de Resgate. Convidou-se grupos que vieram de Itajaí, a própria Fundação Cultural fez carros alegóricos. Então, repetiu-se por 2 anos, mas não teve continuidade. Em 2000, o Norberto Metti, não sei se você lembra, Sim, lembro. fez lá na Proeb, hoje Vila Germânica, uma tentativa de um baile de carnaval. Nesse, inclusive, eu estive presente para prestigiar, né? Também tinha até a eleição da rainha, né? Exatamente. Tinha a eleição da rainha, tinha a concurso de fantasia. Sim. Então, realizou-se esse evento. Mais uma tentativa, Mais né? uma tentativa. Então, você percebe que nós temos agora um grupo de Itopava Norte, né, que já desfilaram há alguns anos. Eles ali têm no uma Salto do Norte, né? do Salto do Norte, não, Itopava. E também estão tentando com dificuldades, mas trazem essa vontade de desfilar. Então, em resumo, o que pode-se dizer dos bailes de carnaval, como é que é o carnaval em Blumenau, é essa amostragem que eu trouxe para o nosso público, para entender um pouco das nuances, como é o blumenauense. O que a gente conclui? Que Blumenau nasceu com essa tradição, né? Apesar de nós termos sido colonizados aqui por alemães, né? Mas eles cultivaram essa tradição dos desfiles, dos bailes. A chegada da nacionalização na década de 30 acabou com isso. Após a Guerra de 42, tentou-se com os bailes de salão aí, dos clubes de caça e tiro, né? A gente tinha até baile de máscara no Teatro Carlos Gomes, eletrizado, né? Exato. No Tabajara. Mas que com o tempo isso tudo foi se perdendo, né? Até por um desinteresse do próprio público. Né? Porque as nossas vontades agora estavam voltadas para o litoral. Itajaí, São Francisco, Laguna. A proximidade com a praia atrapalhou, né? Aí concilia, para quem gosta,
é um espaço aberto nesses lugares, nessas cidades. Sim. Então, e era um carnaval diferente, porque o que se tinha era um carnaval cultural. Imagina ter um jornal, era para crítica, ótimo, mas era um jornal. Uhum. Fazia-se um desfile, mas também tematizando os problemas da cidade. Se aproveitava Se ali. aproveitava isso. Hoje pra nós fazer temos as o críticas, jornal, né? a televisão, a imprensa, a mídia. Naquela época o desfile era usado Era para uma isso, forma. né? Era uma forma de criticar. No Brasil, os desfiles de carnaval começam na década de 30, com Getúlio Vargas, e começou criticando o GG, que era o Getúlio Vargas. E quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os portugueses. Lá por volta de 1790, nós vamos ter o carnaval no Brasil. E não era carnaval, era o intrudo, a entrada que daria o início da quaresma. Então, as pessoas se aproveitavam para fazer de uma forma jocosa, mas também, muitas vezes, era jogar água nas pessoas, Sim. pegá-las de surpresa. E essa água, muitas vezes, tinham vários... Ou era xixi, ou era outra parte que jogavam nas pessoas, eram ovos podres. Então, aquilo se tornou tão agressivo que foi proibido. E eu esqueci de dizer que, na década dos anos 60, o Jânio Quadros proibiu o uso do lança-perfume. Uhum. Então, entra em mais evidência as confetes e as serpentinas. Então, seria isso que nós tínhamos para falar do Carnaval. Que é uma festa que comemora a abertura do período da Quaresma. mas que ganhou outras proporções, foi se Exato. modelando É. com o passar desses anos todos e aqui no Brasil introduzido pela cultura portuguesa. Portuguesa. Açoriana, então, Açoriana, no caso. principalmente das Ilhas dos Açores. E, naturalmente, depois a igreja se apodera também dessa festa, né? Quando eu digo se apodera, não, ela era uma continuidade, mas ela vai dar uma rigidez maior com a quarentena. Não podia comer carne, não podia se cantar, não podia... Então, as liberdades, assim, de festas, tudo encerrava. Não tinha baile, não tinha festa. Uhum. Era um período de reclusão, de pensar e refletir sobre o que representa a Quaresma, a Paixão de Cristo. Então, tudo estava agora voltado para... Então, a Quarta-feira de Cinza tem também a sua simbologia. Com certeza. O que fica para a gente tentar entender é por que a sociedade, de uma maneira geral, né, o blumenauense, foi se afastando dessa cultura, né? Foi se desapegando dessa tradição, que já foi forte aqui na cidade, muito forte, por sinal, com desfiles, com tudo, mas que com o passar dos anos acabou se afastando. Isso até é compreensível. Teve o período da guerra, deixou seus traumas, é a nova geração. Hoje em dia, nós nem podemos comparar o passado com esse presente que nem tem nem estamos como, né? Não tem como. Nós estamos vivendo assim um mundo virtual. Uhum. Até os livros já são poucos lidos e procurados, porque eu pego no Google, pego no site, e está tudo me atendendo ali. Então, as próprias instituições vão também perdendo muitas das suas características de visitação, porque tudo está sendo facilitado, não precisa quase nem mais sair de casa, né? Ou se sai de casa, é por outras intenções. É bem isso aí mesmo, né? Mas a gente precisa entender por que chegamos aqui. Lógico. Conhecendo o passado, Perfeito. Né? Se a gente não conhece o passado, a gente não entende como chegou nesse ponto aqui. Se nós né? não temos respeito à história, que memória nós vamos levar para o futuro? Exatamente. E, dona Sueli, essas tentativas, né? Essas pessoas, o próprio governo, que tentou impulsionar essa cultura novamente aqui na cidade, né? Por que será que não conseguimos avançar nesse sentido? Será que faltou mais insistência? Ou realmente o cidadão acostumou, o litoral é tão perto, né? Eu acho que é o próprio comportamento das pessoas. Quem trabalha numa fábrica, ou que está já cansado, eu quero o descanso, eu quero o outro. Né?
Então, a industrialização do município também, né? exato, é o pensamento dominante, né, na nossa região, que é muito de trabalho, de descansar depois de um trabalho. E as tentativas estão sendo feitas, você percebe, aquele grupo da Itopava Norte, né? Aham. Eles se esforçam, têm carros alegóricos, eles gastam. Precisaria realmente fazer projetos para ter mais recursos. E já existem as nossas proximidades às cidades que já são marcantes, como Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, que também tenta, mas não é aquele desfile, né? E tem as cidades chavões, que é São Francisco, no oeste catarinense, ou vão a Laguna, Rio, né? São Paulo. Nós temos tantos blumenauenses que vão desfilar no Rio, São Paulo, nas grandes escolas de samba. Pois é, o amante do carnaval, ele sai da cidade, né? Exato. Para curtir o carnaval em outros locais. Em outros Florianópolis, locais, Laguna, Rio de Janeiro, São Paulo. Exato. E se formos olhar, quem é que está tentando fazer o carnaval local? São pessoas que vêm de outras regiões, Já com essa cultura, né? com essa empregada. cultura, querem, né, colocar isso em prática aqui, mas não tem aquela reverberação de encontrar uma parceria maior. Uhum. O carnaval foi marginalizado, dona Sueli? Atualmente? Há um tempo aí que se falava muito de baixaria, de coisas e tal. Olha, é uma pergunta difícil de me dizer. Nós mudamos tanto ao longo desse tempo. Sim. O comportamento da nossa juventude, às vezes o carnaval se torna assim, um momento para eu extravasar as minhas insatisfações, não é só a alegria. Então, é uma resposta difícil de dar. É, né? exatamente. Mas ele tem uma nuance diferente, claro que tem. E a concentração de pessoas nos grandes centros, onde ele ocorre com força total, nossa, é uma loucura. Uma loucura, né? Dona Sueli, para quem quer mais detalhes sobre como a cidade viveu o carnaval, né? Como a cidade teve essa cultura, viveu muito essa cultura no passado, como é que ela pode fazer para fazer todas essas pesquisas, ter mais conhecimento? Existem fotos? Exato. Existe acesso a todo esse material? Tudo que eu falei aqui é possível de você fazer pesquisas, fazer até a produção de um livro, Olha, com que ilustrações, ideia, né? com textos, com material, buscando na imprensa, buscando no acervo fotográfico, que temos uma imensidão. Inclusive, os desfiles lá de 1900 já estava fotografado, porque já tínhamos fotógrafo nessa época aqui. Uhum. Então, justamente a função do arquivo histórico é acessar as informações. No momento, nós estamos numa fase assim de digitalizar o acervo. Não está ainda disponível no virtual, no site, mas pode ir lá pessoalmente e fazer, porque pesquisa é isso, não é ir só direto no site, é ir às fontes originais para você ter condições de escrever algo com bastante Propriedade, segurança, né? propriedade, Acima de tudo, né? exatamente. Será que a gente já teve um trabalho de universidade aí buscando esse passado carnavalesco da cidade? Porque é uma boa discussão, né? É uma boa Entender discussão. por que um município como Blumenau, que teve uma cultura do carnaval tão forte no começo, né, se perdeu durante os anos, né? E chegamos num momento que dificilmente você promove um evento carnavalesco e tem um grande sucesso, né? Vide aí essa escola do Salto do Norte, tudo Exato. que ela passa. Quase nem conseguiu autorização para fazer esse evento, né? Então, se formos olhar que classe social fazia o carnaval do passado, eram as elites. O carnaval era começou elitizado é de uma na elite, cidade. né? O curso é uma elite. Então, onde é que ele foi que iniciou? Hoje, Tabajara Tênis Clube, mas na época era Schützengesellschaft Blumenau, ou seja, a Sociedade Atiradores Blumenau. E olha aquelas regras todas que eu falei. Tinham normas. O desfile, quem é que montou? Aqueles jovens que eu citei ali, são nomes para nós que estão na história da cidade.
Foram jovens que montaram, mas eram também pessoas bastante reconhecidas na comunidade. E assim, os anos 20, o jornal, quem é que imprimia? Imprimir um jornal não era fácil na época. Eu procuro imaginar, né? Imagina. Então, tinham que ter recursos, e se eram grupos, e eram jornais sequenciais, então se percebe que realmente eram as elites. À medida que ela vai se tornando popular, é a partir dos anos 40, 50 para frente. E aí não tem mais os desfiles, e as tentativas vão cada vez mais se dificultando. E assim vai se afastando. Vai né? se perdendo a tradição daquilo que se gostaria que permanecesse. Então ela fica no nosso imaginário, do tinha e do era. E da história, né? E isso a gente pode levar para a vida, né? Quando a gente começa a esquecer certos costumes, certas culturas, vão se perdendo com o passar do tempo. E essa nossa juventude desconhece. E ela tem que estar antenada também, porque é a história dela, dos seus antepassados, né? E a função do arquivo é exatamente essa, a guarda da documentação para pesquisadores, para pessoas interessadas em vivenciar e saber como é. Por que Blumenau é assim? Por que nós temos esses comportamentos que diferem de outras regiões? A gente lembra só quando chega perto de um evento como esse, né? De pensar, por que aqui não vai, né? Por que não emplaca, né? E por que a Oktober emplacou? Dá certo. Exato. Chamado Carnaval Alemão. Exato. Ela deu certo porque ela tem toda uma organização. Existe uma direção. Quem dirige isso? E está ligada à nossa cultura também, que é de salão. Exatamente. Cultura de salão. Perfeito. Obrigado pela participação da senhora hoje Imagina, aqui. foi um Muito prazer. importante a gente contar essa história, relembrar, para trazer um pouco na cabeça do nosso ouvinte, né? Como isso já foi cultivado aqui, apesar de hoje estar tão distante. Exato. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos que tenham um bom carnaval, comportadinho. Porque é um momento para a gente também extravasar as nossas alegrias e tantas necessidades que muitas vezes a gente tem de rir e cantar. Então é isso. Quem gosta do carnaval, um bom carnaval a todos. Obrigado, dona Sueli. Ótimo final de semana, um bom feriadão. Obrigada igualmente. 11h30 em Blumenau, eu conversei com a historiadora Sueli Petri. Contamos um pouco da história do carnaval aqui em Blumenau, que nasceu muito forte aqui na cidade, mas que foi se perdendo com o tempo. A gente volta já já.